Pai, Senhor, para a igreja. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 4. João, Evangelho de João, capítulo 4. Amém? Nós vamos ler do capítulo 4, versículo 5, a partir do versículo 5. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Somente até aqui? Os irmãos podem se sentar. É uma satisfação poder estar aqui com os irmãos nessa noite, especialmente as irmãs. Eu agradeço a Deus, a oportunidade, ao pastor Paulo, à igreja. Quero parabenizá-los pelo projeto, de estar aí refletindo sobre essas mulheres notáveis que nós temos na Bíblia, certamente exemplos a serem seguidos por nós. E hoje a mulher que eu trouxe para nós refletirmos sobre ela é a mulher samaritana. Gostaria de iniciar falando o que chama a atenção na mulher samaritana. Nós acabamos de ler aqui que Jesus foi ao meio-dia a um poço, a hora mais quente do dia. E ali chega uma mulher para buscar água, naquele poço. Algo inusitado, pois ninguém aqui que for buscar água em algum lugar, antes da gente ter água encanada, ninguém iria meio-dia, na hora mais quente do dia. Você iria no início da manhã ou no final da tarde. Porém, aquela mulher era uma mulher diferenciada. A mulher samaritana era uma pessoa rejeitada de muitas formas. Pela sociedade, talvez pelas próprias mulheres das quais a conheciam. Por isso, de acordo com estudos que eu estou falando aqui, provavelmente ela foi buscar água ao meio-dia, diferente das demais, e nisso sozinha. Então, a mulher samaritana, que hoje nós citamos como exemplo, talvez naquela época não fosse um exemplo. Talvez era uma mulher mal falada, uma mulher imoral, considerada por alguns, uma mulher pouco provável de ser escolhida por Deus, de ser vista por alguém como um instrumento de Deus. Porém, a gente serve a um Deus maravilhoso, não é verdade? Que Ele não nos julga conforme as pessoas nos julgam. Ele não olha para nós conforme o ser humano olha para nós. Aquela mulher tão rejeitada, tão desprezada por todos, tinha algo especial aos olhos de Deus. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é essa improbabilidade dessa mulher, de ser uma mulher desprezada, rejeitada, e mesmo assim ter um encontro com Cristo. Ali ao meio-dia, Jesus se depara com aquela mulher, pegando água e pede para ela: me dá um pouco dessa água. E a mulher responde: o senhor, judeu, pede para mim, mulher samaritana? Naquela época era vergonhoso um homem falar com mulher em público, muito menos um judeu falar com samaritano. Os judeus não falavam com os samaritanos. E aí Jesus pede água para ela e ela responde: por que o senhor está pedindo água para mim? O senhor é judeu, eu sou mulher, ainda sou uma mulher samaritana. E Jesus responde:
Se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água e eu te daria a água viva. A mulher ali, se você continuar lendo, acha aquilo muito estranho, não sabia quem era Jesus, né? Fala assim, mas como que você vai tirar água? Você não tem nem jarro, você não tem corda, como que você vai me dar água? Aí Jesus continua aquele diálogo ali com ela. A água que eu tenho para você beber não é essa água aí. É uma água diferenciada. Uma água que, se você beber dela, vai jorrar fontes de água do seu interior. Jesus acaba de chamar a atenção daquela mulher. Por quê? Imagina você ter que sair todos os dias debaixo de um sol de rachar para pegar a água. Com certeza ela ia ali, se fosse eu ia reclamando. Ó céus, ó vida. Eu aqui nesse sol de rachar, tendo que pegar a água, porque ninguém quer ser visto comigo, ninguém gosta de mim, as pessoas me desprezam. Então, com certeza, aquela mulher carregava um pesar. Não somente o pesar do sol, do peso da água, mas um pesar interior. Aquele jarro, para mim, apenas representa a sina daquela mulher. Aquele jarro, aquele horário, não era nada diante da dor que ela podia carregar no seu coração, diante do vazio que ela precisava preencher. E era esse vazio que Jesus se referia. Era essa sede que Jesus se referia, dessa água interior que ela precisava, desse vazio interior que ela precisava preencher. Então ali a mulher, a princípio, não entende, né? Como que você vai me dar essa água se você não tem como retirar? E aí Jesus fala dessa água viva, dessa fonte de águas. E aí Jesus toca na ferida da mulher. Ela fala, então me dá dessa água. Eu preciso dessa água, porque eu estou cansada de vir aqui carregar essa água, né? Carregar esse jarro debaixo desse sol de rachar. E Jesus fala assim para ela, vai e chama o seu marido. E ela responde, eu não tenho marido. E Jesus fala para ela, verdade, você já teve 5 maridos e o homem que você vive agora não é seu esposo. E ali ela vê que Jesus joga abertamente o pecado, a dificuldade, a mazela dela. E ela fala, veja que o Senhor é profeta. Então, Jesus queria saciar a sede daquela mulher. Mas não era aquela sede dessa água física, ela que era a sede interior que ela tinha. Aquela sede que fez ela se casar 5 vezes, que fez ela se tornar uma mulher mal falada. Talvez buscar num ser humano, num homem, um preenchimento de algo que só Deus podia preencher no seu coração. Então Jesus toca naquela ferida dela, traz à tona a dificuldade. E geralmente é assim que Deus trata conosco. Para Ele saciar, para Ele curar, para Ele preencher, muitas vezes Ele vai tocar na nossa ferida. Ele vai trazer à tona aquilo que está errado. Ele vai trazer à tona aquilo que está dentro do nosso coração. Aquilo que está dentro do nosso interior. Então ali essa mulher confessa isso. E ali eles começam um diálogo. A mulher fala assim, o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço para beber? E aí Jesus continua falando assim, e ela continua, os judeus dizem que a gente deve adorar em Jerusalém, mas os samaritanos não podiam ir até Jerusalém, e começa aquele diálogo, e Jesus fala para ela, mulher, é chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Naquela época, para se adorar a Deus, só havia um local, o templo em Jerusalém. Hoje nós estamos aqui em São Sebastião, Distrito Federal, Brasil. Nós estamos aqui adorando ao Senhor, não é verdade? Imagina se a gente tivesse que ir lá para Israel para poder adorar o Senhor. Mas antes era assim. Só que quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. E essa era a vontade de Deus. Essa passagem fala de uma mulher que queria adorar a Deus. No coração dela, no mais profundo, apesar de ser uma mulher rejeitada, de ser uma mulher desprezada de todas as formas, no interior dela havia um desejo de adorar. Ela queria adorar.
E Jesus traz a revelação, como nós até falamos aqui na canção, adorar a Deus em espírito e em verdade, porque esses adoradores que o Pai procura. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Espírito não é algo material. Alguém aqui está vendo um espírito? Não. E em verdade. Por que em verdade? É fácil a gente vir aqui cantar, né, pastor? A gente aqui é lindo, os irmãos louvando ao Senhor, a música é algo extraordinário. Mas apesar de tudo, olhando, a gente não sabe quem está adorando a Deus em espírito e em verdade. Porque primeiro a gente não vê o espírito. O espírito é algo intangível, é algo que não pode ser tocado. E em verdade, é a nossa vida, é a nossa conduta diária. A gente se deslocar aqui à igreja aos finais de semana para adorar a Deus é ótimo, é maravilhoso, muito bom. Mas se lá fora a gente não adorar a Deus, a nossa adoração não é verdadeira. Se no nosso trabalho a gente não adora a Deus, a nossa adoração não é verdadeira. Se na nossa escola a gente não adora a Deus, a nossa adoração não é verdadeira. Então é por isso que a gente não pode olhar aqui para o irmão, às vezes o irmão está assim. Você não sabe se ele está adorando a Deus em espírito e em verdade, porque só Deus conhece o coração do irmão. E nem sempre quem está se derramando de chorar, não estou falando contra quem chora, porque eu também sou chorona, mas nem sempre quem se derrama de chorar, a gente não sabe se está adorando a Deus em espírito e em verdade, porque só Deus sabe quem o adora em espírito e em verdade. E isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. É uma vida, é uma conduta diária, é um testemunho de vida, é o seu relacionamento pessoal com Deus todos os dias. Então Jesus viu naquela mulher aquele desejo de adorar a Deus. E ali, mais para frente, Jesus revela para aquela mulher o que ele não havia revelado abertamente para ninguém, a não ser os seus discípulos. Ele se revela como o próprio Cristo. Ela fala assim: eu sei que o Messias virá e nos anunciará todas essas coisas. E ele vira para ela e fala: mulher, eu sou o Messias. Sou eu que estou falando com você. Olha que grandeza, que texto maravilhoso. Jesus se revelou como o Messias para aquela mulher improvável, aquela mulher rejeitada, aquela mulher desprezada. Só por ser mulher, naquela época já não sentia muito valor. Então Jesus dá ali para aquela pessoa mais improvável a plena revelação de quem ele era, mostrando que nós não podemos ser marcados ou julgados por aquilo que as pessoas veem ou pelo que as pessoas falam de nós, porque Jesus viu naquela mulher o que ninguém viu. Não é verdade? Jesus levou aquela mulher a um patamar de se revelar quem ele era, o que ele não tinha feito para outras pessoas, não tinha feito para os líderes religiosos daquela época. Ele revelou para uma mulher, e uma mulher samaritana. Então a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus é algo muito além do que a gente pensa. É algo muito profundo, o qual a gente tem que ainda amadurecer muitas vezes, para poder entender que às vezes até pela vista a gente olha por uma pessoa e julga, né? Pela aparência, pela forma de falar, ou pela forma de se vestir, pela forma de se portar. A gente julga essa pessoa, essa pessoa aí não tem nada de Deus. Será, né? Então a gente vê lá em 1 Samuel, quando o profeta vai ungir o rei, né? Uma passagem assim que eu acho muito marcante. O profeta Samuel vai escolher o rei ali, vai ungir o rei a pedido de Deus. E ele vê aqueles homens fortes, altos e fala: aí está o rei de Israel. Olha para você ver, um homem de Deus, um profeta. Mas mesmo assim ele falha no seu julgamento humano, no seu julgamento à vista. E Deus responde para Samuel: não se atente para a sua aparência, porque eu rejeitei esse. Esse não é o homem escolhido de Deus, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, irmãs, uma coisa que nós mulheres temos que lidar muito é com o que as pessoas dizem sobre nós. O julgamento das pessoas sobre nós. Às vezes da nossa família. Isso é uma coisa que pesa
muitas vezes sobre nós. Eu até fiquei analisando ali o quadrinho que fala assim, toda mulher é, né? Eu fiquei pensando, toda mulher é o que Deus diz sobre ela. Então é isso que nós temos que pensar. Eu particularmente já sofri muito e muito tempo, já me desgastei muitos anos, porque eu tinha o meu valor com base no que as pessoas falavam sobre mim, no que as pessoas diziam sobre mim. Isso é natural da vida, porque a gente é formado por pessoas. A gente nasce num lar com um certo pai, uma mãe, ninguém escolhe onde nasce. E ali onde a gente nasce, a gente aprende tudo, né? Tudo se aprende no lar, na família. Se você nasce numa família boa, maravilha, ok. Agora, se você nasce num lugar onde não tem Deus, onde não tem muita sabedoria, onde não tem a palavra de Deus, você está sujeito a tudo. Né? E muitas vezes as pessoas passam para você uma imagem de você mesmo que não condiz com aquilo que Deus te criou para ser. Não condiz com aquilo que Deus diz sobre você. Só que a gente é ser humano e a gente vai ali, né? A gente vê, assim, muitos psicólogos falando, olha aquela pessoa que hoje em dia adulto enfrenta muita dificuldade. Aí quando vai ver, quando era criança, aí o pai tá ali, você é burro, você não sabe de nada, você não dá conta de nada. Por quê? Porque a pessoa, ela absorveu aquilo ali, ela acreditou. Às vezes o que aquele pai estava falando não tinha nada a ver com aquela pessoa, era um problema interior do pai. Ele não sabia tratar bem o seu filho, não sabia educar, não sabia cuidar. Só que o pai jogou a mãe, ou seja lá quem for, aquele peso em cima daquela pessoa. E aquilo ali foi gerando na mente, no coração dela, e carregando aquilo muito tempo, né? Nosso caráter, nossa personalidade é formada ao longo dos nossos primeiros anos de vida. Então, tudo aquilo que a gente recebe nessa fase, a gente vai aí carregar na nossa vida adulta por muito tempo. Até que nós, né, no nosso caso, a gente tem um encontro com Cristo para ser curado e ser transformado em muitas coisas. Então aqui nós refletimos sobre essa mulher. E eu me identifico bastante com essa mulher. No que se refere a essa sede. Essa sede que nós carregamos. Eu acredito que todos nós carregamos essa sede. Uns talvez mais, outros menos. Mas todos nós temos uma sede a ser saciada. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos ter um encontro com Cristo, onde Ele toque no nosso interior, onde Ele veja aquilo que está certo ou aquilo que está errado, aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser preenchido em nós. Então ali eu gostaria de compartilhar assim com os irmãos um pouco do que eu me identifico com essa mulher. Ao longo da minha adolescência e de juventude, ali por volta dos 18, 20 anos, eu me converti com 14. Antes disso, eu era de uma família espírita. E aí eu me converti com essa idade, 14 anos, me entreguei a Cristo de verdade, me batizei. Só que quando eu cheguei ali por volta dos 18 para 20 anos, eu comecei a entrar numa crise existencial, num conflito interior. E ali eu entrei, acredito, com toda certeza, numa depressão. E fiquei por muitos anos na depressão. Eu tinha todos os indícios de depressão. E o engraçado, mais para mim, lembrando disso, é que eu não fazia a menor ideia de por que eu estava ali. Eu não fazia a menor ideia do que significava aquele vazio que eu carregava no meu coração e que nada preenchia. Assim como aquela mulher que vinha dia após dia preencher aquele vaso de água, eu procurava de muitas formas preencher aquele vazio que eu sentia. E ali, às vezes eu acordava pela manhã
E eu lembro que eu não queria sair da cama. Eu não tinha vontade de levantar. Eu não via sentido algum de sair da cama. Eu não tinha vontade de comer, de tomar banho. Eu só queria dormir. A única coisa que me fazia levantar da cama era pensar em Deus. Eu pensava em Deus e aí eu levantava e fazia alguma coisa. E passei muito tempo carregando aquele vazio, sem entender por quê. Deus, por que eu sou assim? O que eu tenho de errado? O que falta na minha vida? Qual é o meu problema? Eu achava que eu era o problema. Por que uma pessoa é desse jeito? Eu me sentia muito mal comigo mesma. E eu lembro de um dia fatídico que eu nunca vou esquecer. Onde eu estava voltando do trabalho e ali eu entrei num ônibus. Que os irmãos que pegam ônibus aqui, minha vida é pegar ônibus, viu, irmãos? Tem anos pegando, não aguento mais ônibus. Mas é a vida. E aí eu peguei um ônibus e sentei na frente. Na primeira cadeira, assim, o ônibus estava cheio. E aí eu falei comigo mesmo, assim. De verdade, irmãos, diante de Deus. Eu falei, Deus, por que o Senhor não faz esse ônibus bater e acaba de vez com a minha dor? Eu falei para Deus assim. E eu falei para Deus assim, ninguém se importa mesmo, ninguém vai estar nem aí, não vai fazer diferença na vida de ninguém. E naquele momento eu senti claramente o Espírito Santo falando, eu me importo. E fui ali embora e chorando. E já não aguentava mais carregar aquela dor. E eu choro assim, não porque eu estou sentindo ela, mas porque eu me lembro. E foi uma fase difícil. E naquele dia eu fui para uma oração à noite, era de outra igreja. E a irmã orou por mim e falou, olha, eu senti algo ruim em você, eu senti que você passou o dia mal, Deus te ama e tudo mais. Enfim, resumindo, eu passei muito tempo carregando essa dor e perguntava para Deus por quê. Eu implorava para Deus uma cura. E essa cura não vinha. E algumas vezes eu fiquei em casa sozinha e eu me desesperava e tinha que sair de casa porque eu tinha medo de tirar a minha vida. Eu tinha medo de mim mesma. Eu sentia tanta dor que quem tem depressão, as pessoas não entendem muito. Você não tira a sua vida, não é porque você não quer viver, é porque você não aguenta a dor mais. Você quer acabar com a dor, não é com a vida. E é muito difícil quando você não sabe como lidar com aquilo, quando você não sabe de onde aquilo vem. Eu sentia que eu era um buraco ambulante. Eu sentia que eu era um vazio completo. Eu era um vazio. Então, depois disso, e aí eu fui continuando, insistindo na fé, cheguei a sair da igreja, me envolvi num relacionamento com uma pessoa que não era da igreja, tentando preencher esse vazio. E ali me frustrei, quebrei a cara, tive forças em Deus para voltar para a igreja. Tive que quebrar a cara para entender que um ser humano não poderia me preencher. Eu talvez achava que era algo que eu precisava. Faltava alguma coisa na minha vida. E eu busquei isso em uma pessoa. Só que me frustrei. Porque eu vi que não preenchia. Talvez como aquela mulher buscasse. No segundo, no terceiro. Preencher aquele vazio que ela tinha. E ali eu pude voltar para Deus. Voltei um pouco melhor porque vi que aquela sede tamanha que eu tinha, somente Deus podia preencher. Então ali eu voltei e mergulhei completamente na presença de Deus. Chorei muito com o pastor Paulo, fiz muitos discipulados para entender certas coisas. Com o tempo eu fui entendendo que aquele vazio se derivava de muitas coisas que tinham acontecido na minha vida, na minha infância. E o principal delas que eu pude entender, que esse vazio era a falta do amor. Em resumo, eu entendi isso. E agora, como é que preencher esse buraco imenso
Que amor é esse? Somente o amor de Deus. Então, às vezes a gente nasce num lugar, talvez você foi muito amado, ou talvez você não foi tão amado, ou talvez você nasceu num lar onde você foi abusado, maltratado, não importa. Existe um buraco dentro de nós que só o amor de Deus vai preencher. Independente se você teve os melhores pais, os melhores irmãos, os melhores amigos. Existe um buraco no nosso interior, existe um vazio, existe uma sede que só Deus vai preencher. E com o tempo eu fui entender isso. E aí eu mergulhei cada vez mais nessa água viva, nessa fonte de água viva. Porque é isso que Jesus fala. Aquele que beber da água que eu te der, a essa água se faz nele uma fonte. Então, minha gente, só essa fonte mesmo para preencher esse buraco que eu tinha imenso. Só essa água sem fim para preencher esse vazio do nosso coração. A nossa igreja fala muito sobre missão. E isso é muito importante da gente fazer. Porém, eu acredito que para a gente dar, primeiro a gente tem que ter. Então, como é que eu vou estender a mão para alguém se eu mesmo estou me afogando? Então, nós, mulheres, precisamos buscar a nossa cura em Deus. Precisamos buscar ser preenchidas primeiramente em Deus. Hoje eu sou casada com o pastor Francis, tenho a minha enteada Júlia, tenho meu filho Samuel. É muito bom ter uma família. É muito bom ter amor dentro da nossa casa. Mas o amor de todos eles não é capaz de me preencher. Se eu não tiver Jesus, se eu não tiver Deus, em dado momento, eles não vão conseguir me suprir, eles não vão conseguir me dar aquilo que eu preciso, eles não vão me compreender todas as vezes. Então tem momentos que eu sinto dentro de mim, que eu estou em alguma situação onde eu sinto, o Francis não pode me ajudar, a Júlia não pode me ajudar, o Samuel não vai conseguir preencher isso aqui. Se eu não tiver Jesus, eu posso estar rodeada de pessoas, eu vou me sentir sozinha. Todos nós. Então Deus é uma parte fundamental da nossa vida. A partir do momento que o homem pecou e foi separado de Deus, nós todos estamos com um vazio. Porque uma parte fundamental foi retirada de nós. Por que as pessoas fazem mal umas às outras? Falta de Deus. Por que uma pessoa tem coragem de maltratar uma criança? Porque ela não tem Deus. Sim, então, essa parte que foi retirada de nós é o problema do mundo, é a causa de tudo de ruim que entrou depois. Porque uma pessoa que é preenchida, que tem Deus, que é cheia de amor, ela não vai fazer o mal ao próximo, não vai fazer essas atrocidades que a gente vê e que todos nós somos capazes de fazer se a gente não tiver Deus. Porque sem Deus nós somos como aquele jarro vazio. Nós não temos conteúdo. Nós não fomos feitos para viver sem Deus. Nós somos feitos para viver com Deus. E hoje eu compreendo isso. Mas muito tempo eu vivi sem compreender. E buscando em muitos lugares preencher aquele vazio que somente o Senhor poderia preencher. E somente o Senhor pode preencher na vida de cada um dos irmãos e das irmãs. Às vezes eu converso com algumas irmãs da igreja lá, faço alguns discipulados. E você vê nitidamente, quando a pessoa tem algum problema em alguma área da vida dela, é uma mulher que não consegue ficar solteira, é uma pessoa que está na depressão, que está na ansiedade, que está afundada em alguma coisa. Falta Deus na vida dela. Não é porque que eu estou dizendo que a irmã está na igreja e não tem Deus, não é isso. Mas falta mergulhar mais profundo na presença de Deus. Falta conhecer a Deus de uma forma mais pessoal, mais íntima. Eu preciso, dia após dia, conhecer Deus mais intimamente. Tem uma passagem na Bíblia que diz, conheça o amor, a profundidade, a altura do amor que Deus tem por nós. Então nós, mulheres, se nós quisermos
fazer a obra de Deus, impactar a vida de outras pessoas, de outras mulheres, nós temos que olhar para nós se nós estamos nos preenchendo desse amor. Se nós estamos nessa intimidade com Jesus, com Cristo, nos preenchendo dia após dia dessa presença de Deus. Porque aí a gente vai ter para oferecer para outras pessoas. E eu não sei exatamente o tempo, pastor, que eu tenho. Gostaria de citar algumas passagens bíblicas, que são passagens que eu considero fundamentais, que reafirmam isso que eu falei para as irmãs. Lá em Salmos 27:10 diz assim: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Muitas vezes a gente tem um pai, uma mãe que podem até nos amar. Em algum momento eles vão falhar conosco. Eu amo a Júlia, o Samuel, mas eu vou falhar com eles. Eu não sou perfeita. Então, naquilo que eu falhar com eles, somente Deus pode preencher esse buraco, esse vazio que fica. Lá em 1 Coríntios 1:27 também diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as vis e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Então, assim eu me sentia, e eu acredito que assim aquela mulher se sentia também. Desprezada, rejeitada. Uma mulher que aos olhos do homem, ela não era nada. Mas ela foi escolhida por Jesus. Mas ela foi escolhida por Cristo. Assim mesmo eu me sinto. Que talvez aos olhos de muitas pessoas eu não seja nada. Como eu me senti muito tempo rejeitada, desprezada. Mas Deus me escolheu. Mas hoje eu estou aqui, compartilhando a palavra do Senhor. Deus me escolheu para ser esposa do pastor. Não que eu estou dizendo que seja alguma coisa, mas Deus confiou uma igreja à minha família. Então eu me sinto honrada por Deus por isso. Lá em 2 Coríntios 12:9 diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então ali naquela fraqueza daquela mulher, e na nossa fraqueza, naquilo que nós somos fracos, naquilo que a gente não consegue, como assim naquele buraco que eu tinha, o poder de Deus se aperfeiçoou em mim. A minha dor, a minha dificuldade é o que me leva para perto de Deus, muitas vezes. O que eu acho engraçado é que muitas mulheres foram naquele dia no poço pela manhã. E muitas mulheres foram naquele dia no poço no final da tarde. Mas apenas uma mulher teve um encontro com Cristo. Aquela que foi no pior horário. Aquela que foi naquele horário por causa da sua dificuldade, por causa da dor. Então eu vejo muito isso na Bíblia. Às vezes a nossa dificuldade, a nossa dor, aquilo que carregamos, as marcas que carregamos, os traumas que carregamos, são que levam a gente para mais perto de Deus. Deus nos escolhe muitas vezes justamente porque somos fracos e não somos capazes. E nessa própria passagem vai dizer, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então, por isso que Deus escolhe pessoas fracas e incapazes, para que ninguém se glorie diante dele. Em Apocalipse 22:17 diz: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Está cheio de pessoas com sede no mundo. Está cheio de pessoas com sede da presença de Deus. E a água da vida, a fonte de águas está aqui. Então, quem tiver sede, venha e beba. E por fim, lá em Lucas 1:37 diz: para Deus não existe nada impossível. Eu separei essa passagem porque muitas vezes eu olhei para mim mesma e eu pensei, é impossível eu ser curada. É impossível eu tirar de dentro do meu coração essa dor. É impossível eu sair disso aqui. É impossível eu sair dessa depressão. Não via saída. Eu não via forma de eu ser uma pessoa diferente. Muitas vezes eu me sentia um caos emocional tão grande que eu pensava, é impossível de eu ser diferente.
Mas para Deus não existe nada impossível. Talvez era impossível aquela mulher ter uma vida diferente. Era impossível aquela mulher ser respeitada. Era impossível aquela mulher ser realizada na sua vida. Mas para Deus não existe nada impossível. E aquela mulher sai dali e vai se tornar imediatamente uma missionária. Porque ela sai dali e vai até aquela cidade e começa a testemunhar do que ela viveu com Jesus. E começa a testemunhar: acabei de encontrar um homem que tem falado tudo que tem acontecido comigo. Será que ele não será o Cristo? E toda aquela cidade vai. Então olha só o poder de Deus de transformar a vida de uma pessoa. Olha o poder de Deus de pegar aquela pessoa incapaz, improvável, e imediatamente ela se torna uma missionária. Imediatamente ela se torna um instrumento de Deus na vida de toda uma cidade. E muitas pessoas tiveram esse encontro com Cristo por causa daquela mulher. Então o que nós vemos, assim como Deus fez na vida daquela mulher, é o que Deus faz na nossa vida hoje. Ele nos transforma, Ele nos cura, para que a gente possa trazer outras pessoas, para que a gente possa ser um testemunho para outras pessoas, para que a gente possa ser esse instrumento de Deus, esse testemunho de Deus na vida de outras pessoas. E é isso que eu deixo como reflexão para nós. Para finalizar, eu gostaria de dizer que há uns 2 anos atrás, eu estava em casa com meu esposo e em dado momento eu parei assim e falei: Francis, sabe o que eu me dei conta essa semana? Ele: o quê? Eu nunca mais senti aquele vazio que eu sentia. Eu nunca mais tive aquele sentimento de não querer viver. Eu nunca mais tive aquele sentimento de não querer me levantar da cama. E ele ficou muito feliz, assim, falando: nossa, a gente tem que comemorar, vamos comer uma pizza. Vamos comemorar. Mas é engraçado, porque depois de um tempo que eu me dei conta, porque pouco a pouco Deus foi trabalhando e Ele continua trabalhando na minha vida. Tem coisas a mudar, a melhorar, tem coisas a ser curada. Enquanto a gente estiver aqui, a gente precisa ser transformado, precisa ser curado. Mas aquele buraco que eu carregava, eu não sinto ele. Aquele buraco que eu sentia, aquele peso de não conseguir viver, de não conseguir fazer as coisas normais da minha vida, aquilo que me prendia, que tornava como se eu tivesse um peso em cima de mim. Eu não sinto ele mais. Eu consigo me levantar na minha cama, viver a vida, fazer o que eu tenho que fazer. E essa paz somente o Senhor que pôde me dar. E assim como Ele fez comigo, eu acredito que é na vida de muitas pessoas. A cura, o preenchimento que Ele trouxe para mim, eu acredito que seja o preenchimento e a cura que Ele pode fazer na vida de outras pessoas. Amém? Então eu agradeço e louvo ao Senhor por essa oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.